Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pastor Will por aqui, começando mais um podcast, Conectando Fé e Negócios. Gestão orientada por valores bíblicos, esse podcast quinzenal, onde nós conversamos dessa integração entre fé e negócios. Com a presença do reverendo Wagner, quero dar as boa noite aqui. Boa noite, reverendo. Mais essa oportunidade de nós bater esse papo. Vou aproveitar aqui e já cumprimentar nosso produtor Alan Germano, que está aqui nos estúdios, e iniciarmos esse bate-papo, né, reverendo? E aí, tem alguma conexão entre fé e negócios? Boa noite, Will. Boa noite, Alan. Boa noite vocês que nos acompanham agora ao vivo e os que vão estar ouvindo e acompanhando depois através do canal do YouTube. E você que ainda não é assinante no canal, por favor, assine lá. É um privilégio a gente poder falar sobre esse assunto, conectando fé e negócio. Porque muitas vezes as pessoas pensam que uma coisa exclui a outra, e não é verdade, não é? O ser humano é um ser todo. Quer a gente entenda ou compreenda, aceite ou não, todos nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. E isto realmente faz-nos um ser único, e que nós temos alma e corpo, temos o que é abstrato e o que é tangível, o nosso corpo, e somos um ser completo, não tem como a gente dissociar alguma coisa de outro, e nós somos movidos por fé. Até aqueles que dizem que não têm fé, muitas vezes falam que não tem fé, graças a Deus, né? Não é verdade? E ele não sabe que a vida dele, esse que diz que não crê em Deus, que não existe Deus, que a vida dele está na mão de Deus, como de todos nós, não é? Porque a vida é o bem supremo. E se nós pudéssemos controlar alguma coisa, seria a nossa vida, não é? E eu creio que as pessoas não iam querer morrer com menos de 100. E quando chegasse no 100, ia querer talvez postergar um pouco mais. Isso é sinal que a vida é realmente o bem mais precioso e ela não nos pertence. Então, de fato, nós somos seres espirituais que estamos aqui neste corpo e a nossa vida em sua plenitude, ela envolve fé, e no campo dos negócios, fé e negócio realmente eles combinam. E a ideia é que os negócios sejam geridos pela orientação bíblica. E quem o faz, quem tem feito, tem visto que a bênção de Deus tem recaído sobre essas pessoas de uma forma abundante. Muito bom, reverendo. Agora, quando você fala que então tem essa combinação, muitos enxergam a fé de formas diferentes. Uns enxergam de um panorama, outros vão para outro panorama bem diferente. Como que, de fato, então, deve ser enxergada a fé na sua perspectiva? Não, eu não vou aqui hoje, nesse momento, a gente teologizar sobre a fé. Okay. Eu vou dizer sobre os âmbitos ou como as pessoas podem ver fé. Eu estou pressupondo que nós somos cristãos, que cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Perfeito. E a Bíblia o coloca como que nada, o apóstolo João vai registrar no seu Evangelho, capítulo 1, que tudo que foi feito por intermédio de Jesus. Nada que existe foi feito se não fosse por intermédio dele. Então, é nesta fé em Cristo, nesse Deus que se encarnou, esse que é o nosso Salvador, que na cruz do Calvário nos remiu de todo pecado, é nesta fé que eu miro, é sob esta fé que eu caminho, e é com esta fé que eu sugiro que existe uma combinação perfeita entre fé e negócio. Certo. Agora veja, então dentro da perspectiva que você nos apresenta aqui, então nós podemos pôr a nossa fé em Jesus, devemos, e veja, o empreendedor ele sempre vai procurar ali fazer seu planejamento, sua organização, para que as coisas corram bem no seu negócio, inclusive os cristãos. E as dificuldades, às vezes até mesmo desastres, coisas que de alguma forma geram uma perca de controle, acontece. E aí, como que a fé fica nesse contexto?
o que fazer nessas perspectivas aí que podem até mesmo se apresentar como desastrosas? Interessante. Mas não responde o que a Bíblia coloca. Certo. Nós que temos um pressuposto equivocado muitas vezes. Nós que pensamos que, crendo em Deus e tendo como nosso Senhor e Salvador, a vida será retilínea. No outro episódio que gravamos, nós falamos que a vida não é um planalto nem uma planície. Ela é mais vales e montanhas, altos e baixos. Mas o importante é perceber Deus tanto no vale, no mais profundo vale, e aí faz a gente lembrar agora do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, talvez no vale mais horrendo, fazendo essa analogia de situação mais agônica, que é um vale de terror, o Senhor, que é o nosso pastor, vai estar presente. Mas mais profundo que isso, muitas vezes, é a nossa percepção e a nossa relação com Deus. Mesmo cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos de um modo geral, a relação que se tem com Deus, muitas vezes, é uma fé utilitarista. Não é esta fé que eu estou falando. Eu estou falando da gente caminhar com Deus debaixo de uma fé salvadora, crendo que todos nós fomos alcançados nesse plano salvífico de Jesus na cruz do Calvário, que ele veio nos resgatar, sendo o Cordeiro de Deus. Mas mesmo a gente sabendo, tendo essa informação na mente, muitas vezes no nosso modus operandi ou modus vivendi, a nossa maneira de agir e pensar, isso não está regendo, ou não faz parte do software, vamos colocar assim, que comanda a nossa vida, o nosso pensar e o nosso agir e o nosso planejar. A gente vai andando como se fôssemos dono do nosso nariz, como a gente diz nessa expressão, e quando dá alguma coisa errada, a gente pede help, como se Deus fosse um helper, um socorrista, um gênio da lâmpada, que a gente usa Deus, ou chama Deus, ou inclui Deus, quando tudo está errado. Ou quando a gente tem vários nós existenciais, ou emocionais, ou circunstanciais, que a gente não consegue resolver, já que a gente não consegue resolver, tentou de todas as maneiras e não resolveu, chama Deus que ele vem e resolve. Ele acabou de resolver e fala, até logo, e até o próximo nó, ou até a próxima dificuldade, ou até o próximo catástrofe. A gente não admite isso, a maioria dos cristãos, mas a maioria dos cristãos, esta é a ortodoxia deles, que não é ortodoxia, ou seja, é a sua maneira de relacionar com Deus. Vamos dizer assim, eu relaciono com Deus e tenho um Deus que me dá socorro. Eu faço do meu jeito, quando dá errado eu chamo Deus. E muitas vezes eu me sinto, as pessoas se sentem assim tão tristes, chateadas, porque como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Olha, Will, se você começar a andar com um carro que você não faz manutenção, não troca pneu, não verifica os freios, não vê se está na hora de trocar a pastilha, não vê se tem lá o fluido certo, não alinha o carro, e você começa a andar subindo e descendo aqui a nossa estrada até São José, a sua vida vai estar em risco. Aí você vai dizer que se, porventura, essa pessoa que não faz manutenção nesse carro, que não tem nada, não tem as coisas mínimas de manutenção de um carro, e ele vai frear, não acha freio e cair no precipício, onde estava Deus? Quer dizer, aonde estava essa pessoa que não foi prudente, que não seguiu nenhum manual de proteção, de manutenção, de cuidados? Assim é para com a vida. A gente muitas vezes não segue nenhuma norma que está prescrita na Bíblia, a gente não dorme no horário certo, não come as coisas certas, ingere bebidas que não devia, usa drogas muitas vezes, não estou aqui discriminando pessoas, mas coisas que a gente não devia ingerir, a gente enche, tentando compensar de necessidades que a gente até criou, então a gente vai se entorpecer com outras coisas, e depois a vida não está bem, a pessoa entra num estado de frustração muitas vezes grande e chega uma depressão muitas vezes irreversível, até tirar a vida, isso tem acontecido, as pessoas têm feito isso, e aí as pessoas perguntam onde está Deus. Quer dizer, onde está o ser humano que não tem ouvido Deus falar? A Bíblia diz que o homem erra porque não conhece a Bíblia, as Escrituras, porque a Bíblia também fala que
que o firmamento anuncia as obras do Senhor. Quer dizer, se a gente olha um sol todo dia, a gente sabe que nós somos dependentes. Neste mundo, tudo é dependente do sol. Quem criou esse sol que está aí brilhando? A gente, se tiver um tempo de estiada, a lavoura precisa de água. O ser humano inventou irrigação, mas irrigação tira a água do rio. Se não tiver um processo de evaporação e chuva constante, não vai ter água no rio também. Então a gente precisa da chuva, e a chuva vem desse processo que Deus criou e rege tudo isso. Mas se Deus rege isso, por que não está chovendo na hora certa agora? Tem chovido demais, chovido de menos? Nós estamos vendo aí agora o período de enchentes em vários lugares e o desatino que isso cria, né? Muitas vezes as pessoas perdem a sua moradia porque moram em lugares perigosos e tem deslizamento de terra, perde até a vida. Aonde estava Deus? Mas aí, de novo, somos nós, os seres humanos, que jogamos lixo em toda a rua, que jogamos plástico em todo lugar. Você vê pessoas até nas estradas com carro bonito, que sugere que ela tem um potencial financeiro bom, mas que vê jogando latinha de refrigerante ou de cerveja na rodovia, podendo causar acidente, jogando plásticos e papéis de chocolate, de tudo, vai jogando como se a estrada fosse um lixo, e tudo isso, quando chove, vai para os bueiros, e para os bueiros gera o quê? Muitas vezes os entupimentos. De novo, a gente pergunta, onde está Deus? E onde está o ser humano que não cumpre nada que ele devia fazer a parte dele, ele não faz nada disso. Então, nós sofremos, primeiramente, se for olhar pela Bíblia, em decorrência do pecado, do homem estar separado de Deus, e ele separado de Deus, ele não tem vontade de conhecer o que Deus prescreve, preconiza na Bíblia, nos seus ensinamentos, para que esse homem viva bem. E mesmo esse homem vivendo bem, aqui na Terra, nesse estado que está, como nós estamos, o próprio Jesus disse que não teríamos aflições. Aí você poderia me fazer uma pergunta, então que vantagem tem ser cristão e que vantagem, então, é ter fé? É porque estar nesse mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno, que é que o ser humano naturalmente ele é mau, esse homem que é separado de Deus, que não segue segundo os valores bíblicos, que não se pauta segundo os valores bíblicos. Mas com a direção e orientação do Espírito Santo e sendo obediente ao que a Bíblia ensina, nós vamos passar por esse mundo com mais tranquilidade, com paz, vamos ter essa paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. E no mundo dos negócios não é diferente. A gente vê os empresários quebrando cabeça, pensando que fé é coisa de gente não douta ou não muito ligada a conhecimento, vamos colocar desta forma mais sutil e mística, né? Usando o eufemismo, melhor dizendo, como se nós, os seres humanos, não fosse um ser completo, holístico, que tudo que está em nós, que rege a nossa vida, como eu falei que a vida é um dom supremo, está nas mãos de Deus. E se a nossa vida está nas mãos de Deus, tudo que a gente faz deveria estar nas mãos de Deus também, ou ser orientada pelos valores bíblicos que, com certeza, nos orientarão da melhor forma possível. Então, a gente já tem visto muitas vezes os empresários, pessoas que são gestores, capitães de empresas, como eu chamo, seguindo a orientação bíblica, e se dando muito bem. Por exemplo, eu tive um episódio esses dias, né, do nosso podcast, que a gente tem no YouTube toda de segunda a sexta. Eu falei, fé e negócio, a combinação perfeita. Exatamente fazendo essa provocação. Por quê? O exemplo que eu dei aqui foi o texto bíblico de Lucas, capítulo 5, versos 5 e 6, onde Simão Pedro diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram a se romper. Entre os discípulos de Jesus, os apóstolos, tinham 5 que eram pescadores profissionais. Até o pai de 2 deles, de João e de Tiago, que era o Zebedeu, tinha uma companhia de pesca. E aqueles homens conheciam o Mar da Galileia. Iam para o Mar da Galileia e voltavam. E aquela noite eles haviam pescado a noite inteira e não tinham pego nada. E já estava ali, já chegando
A praia já estava encerrando a sua atividade sem nada ter pegado como peixe, nada ter pescado. E Jesus diz para eles, olha, lança a rede aí à sua direita. E normalmente eles lançavam à esquerda. Tinha lá um porquê disso que eu não me lembro agora. E Jesus manda lançar do lado direito. Não por ser direito, esquerda, nada disso. Mas Jesus não era pescador de família. Jesus era de família de carpinteiro, não era pescador. Mas por causa deles estarem acompanhando Jesus e percebendo quem Jesus era, eles lançaram a rede. No lugar apropriado, já amanhecendo, já bem perto da praia, já com barulho, o momento e local inapropriado para pescar, eles lançam e a rede vem quase a ponto de se romper. Fé e negócio funciona. Legal, Reverendo. Agora veja, Reverendo, por mais que você comentando, trazendo inclusive esse exemplo, né, dos pescadores, tem gente que às vezes não concorda, né, essa conexão de fato, porque assim, muitas vezes dentro do ambiente corporativo você tem relações, tem hierarquias, tem autoridade de uma liderança, e aí muitos veem isso como se a solidariedade, ou seja, o companheirismo no ambiente de trabalho não fosse possível, porque ali é um lugar de se estabelecer ordens, determinações e ser cumpridas, né? Então, é possível, porque aí você, assim, a gente acaba tendo esse ambiente de fé, a gente acredita da intervenção de Deus no ambiente de trabalho, até mesmo das bênçãos de Deus, né, se estabelecendo, mas como que ficam as relações, né? É possível essa autoridade, essa solidariedade coexistirem, se combinarem? De novo, é bom esclarecer alguma coisa, né? A gente já viu, eu já lidei, né, com empresa, já fui contador de SA, trabalhei como um gerente de banco. E a gente tem lá nos quadros também pessoas que são, entre aspas, chamadas cristãos. Quer dizer, no seu horário de trabalho, você não pode misturar, você não vai ler a Bíblia no horário de trabalho. Você vai demonstrar os valores cristãos e o seu entendimento com a sua ética, com a sua prática, com o seu comportamento, com as suas ações. Vamos deixar isso bem claro. Então, como empreendedor ou como um gestor ou como um funcionário no corpo desse meio corporativo, eu tenho que ser qualificado na função para a qual fui chamado. Se eu sou um engenheiro, eu tenho que ter feito uma engenharia, ter feito uma especialização naquela área que eu atuo. A fé não contradiz e não exclui o conhecimento. Certo. É que muitas vezes a pessoa fica estribada no seu conhecimento e excluindo que nós também temos que ter fé. Ou como se a fé não servisse no meio corporativo. Ou como eu falei, o ser humano só chama Deus, lembra de Deus, quando ele está em apuro, que ele já não consegue fazer mais nada. Esta questão eu falei também recentemente sobre autoridade e solidariedade, né? Fiz a pergunta, autoridade e solidariedade coexiste no meio corporativo? Deveria coexistir. Porque, de novo, a gente está pensando naquela relação eu mando e quem tem juízo obedece, não é isso a frase que a gente conhece? Né? Isso é algo ditatorial, não é? A gente não está ali querendo nutrir relacionamento agradável, construtivo, e sim dizer eu falo e você obedece, eu mando e você cumpre. Esse tipo de relacionamento nunca foi bom, mas se já funcionou mais ou menos foi no passado. Hoje se valoriza muitas relações. Hoje você sabe disso, que quando você vai analisar o que uma empresa oferece quando está ali contratando, ela vai oferecer um pacote de benefícios. Muitas vezes as pessoas são atraídas muito mais pelo pacote de benefícios do que pelo salário propriamente dito. Então ele tem liberdade de horário, ele pode chegar entre 8 e 10 horas, sair entre 18 e 20 horas, ele pode faltar um dia e compensar depois, desde que tenha tudo isso conversado com seus pares, ele tem banco de horas, ele tem lugares de descanso entre o horário do almoço, tem algumas funções criativas que permitem que o cara, a cada 1 hora, 2 horas, vai lá e jogue ping-pong, pimbolim, sinuca ali no ambiente de trabalho para dar um relaxamento, para que a mente possa dar um reset, né?
para poder pensar de novo, ter um insight. Esses ambientes de trabalho onde permite essa liberdade criadora ou criativa são bem quistas, são bem queridas, então esse tipo de benefício funciona bem. Então hoje as empresas, não porque melhoraram o valor humano muitas vezes, mas perceberam que o ser humano gosta e precisa ser melhor tratado, ou os bons profissionais, ou os profissionais mais qualificados esperam que o ambiente de trabalho sejam mais cordatos, sejam mais flexíveis. Então não há espaço para essa autoridade, eu falo e você obedece. A pessoa que mais teve autoridade que já andou nesse mundo foi Jesus. E a autoridade que ele teve e demonstrou foi uma autoridade solidária. Veja, eu citei aqui como exemplo esse episódio quando Jesus vai atender ao chamado de Marta e Maria, porque seu irmão estava enfermo, gravemente enfermo. Aparentemente, a gente percebe que Marta e Maria, principalmente Marta, que argumenta no episódio, que Jesus atrasou nesse atendimento. Parece que Jesus chega lá e Lázaro já havia morrido. E Marta começa a conversar com ele, ó, Senhor, se o Senhor tivesse vindo aqui, ele não teria morrido. E Jesus vai dizer ali uma das grandes frases do eu sou, não é? A gente sabe que, lembra lá de Moisés, quando Moisés pergunta para Deus quem eu digo que me enviou, né, para ir lá falar com o faraó para libertar o povo. E o faraó diz, eu sou o enviou. Então Jesus vai se apresentar no Novo Testamento como vários eu sous. Eu sou a verdade e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água viva, e aqui ele vai apresentar, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E esse é um texto magnífico, porque mostra que Lázaro já estava morto há 4 dias, ele já estava em decomposição. O texto narra que ele estava cheirando mal. E Jesus chega lá, ou no lugar onde ele estava sepultado, que era tipo uma gruta, né? E chora, mostrando que ele é solidário, que ele tem sentimento, que ele relacionava bem com Lázaro, Marta e Maria. Mas ele dá ordem, tira a pedra, porque a pedra, todos nós seres humanos, mesmo que sejam pesadas, a porta de uma gruta era uma pedra redonda que rolavam para tampar a gruta, a entrada. Rolaram a pedra e Lázaro continuou lá morto. E Jesus então usa sua autoridade e diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. Então Jesus usou sua autoridade de Deus, a sua deidade. Jesus estava ali, estava presente em Jesus a sua identidade de Deus, não é? A sua deidade também humana. Ele tinha 2 naturezas, né? Na teologia a gente chama isso de teantropia. Theos, Deus, antropos, homem. Quer dizer, a natureza, a deidade dele sendo Deus e a natureza humana coexistindo em Jesus. Então ele usa a sua autoridade de criador e chama da morte Lázaro, que já havia morrido a morte física. E é uma autoridade solidária. Ela é movida pela compaixão, pela relação e pela necessidade circunstancial que estava gerando aquela tristeza, aquele sentimento de perda, de separação por causa da morte de Lázaro. Veja, a autoridade e solidariedade coexistem, deveriam coexistir no meio corporativo, seria muito bom. A coisa boa é que a gente tem visto aqui e acolá já cases de sucesso nessa linha, empresas e lugares e departamentos já colocando isso em prática e, como é verdade bíblica, tem funcionado. Muito bom, Eberito. Então, veja, então aqui no nosso bate-papo nós falamos então sobre a possibilidade do quão é possível combinar então fé e negócio. Essa fé no ambiente do trabalho, quanto ela também vai nos auxiliar e orientar nos momentos de dificuldades, nos momentos de intercorrências que podem necessariamente surgir e vão surgir muitas das vezes, né? Como você mesmo mencionou aqui, ninguém vai estar isento, obviamente, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, mas as situações elas podem surgir.
E também essa própria fé também nos ajuda nos nossos relacionamentos. Então, ao ponto de autoridade e solidariedade coexistirem no ambiente de trabalho, né? Então, a gente vê aí muitos benefícios. Dentro disso tudo, o que o reverendo, então, pode trazer aí para a gente como questões conclusivas desse bate-papo? O que nós podemos fechar de ideia sobre esse bate-papo de hoje? Olha, quem tem acompanhado os nossos podcasts diariamente também deve ter ouvido aí esses dias atrás, eu acho que a semana passada, um outro podcast que eu denominei Perspectivas e Projeções Ruins. E agora? Quer dizer, muitas vezes a gente se depara diante de perspectivas e projeções ruins. Está muito recente ainda em nós esses anos todos da pandemia. Quando lá em março de 2020, se não me engano foi em março de 2020 que essa coisa começou, que deu os alertas para ficar em casa e tudo mais, havia uma projeção, uma expectativa que em maio de 2020 as coisas estariam razoáveis. E alguém falou que ia ser lá para setembro. O pessoal ficou desesperado. Setembro? E a gente viu que isso se arrastou por muito tempo. E a gente viu que muitas empresas e negócios ruíram, muitas pessoas perderam a vida. Se não perderam a vida, perderam negócios. Os que deixaram de ganhar ainda é menos pior, mas muitos perderam. Muitos estavam numa situação já cambaleante, mas resistente, esperando uma virada. Esses foram os primeiros a se sucumbir, porque já estava difícil e tudo parou. Todas as projeções eram ruins. Quer dizer, ninguém estava querendo fazer nada, não se podia fazer nada. Quer dizer, o que iria se criar? O que iria fazer? Algumas indústrias cresceram em decorrência das necessidades, né? As indústrias de embalagem, que teve muitos em delivers, né? Aumentou o delivery, então a embalagem cresceu. Outras áreas também cresceram, a gente ficou dependente de álcool, lembra? Álcool gel, de máscara, foi uma correria atrás dessas coisas. Então, pequenas áreas, por causa da necessidade, houve crescimento, mas a projeção gerou um desânimo total. Não é? No que se iria investir, o que fazer, quem estava com planos e planejamentos pronto para startar, dar início, parou, se engavetou. E agora, em 2004, que parece que as pessoas, que o ano está espreguiçando, né? que a gente está pensando que as coisas começam a voltar para o que era normal. E há aqueles que dizem, que afirmam que aquele normal que a gente tinha é um outro normal que dificilmente a gente vai chegar. Ok, então a gente está aí caminhando, olhando para frente. Não tem como a gente ficar só olhando para trás. A gente olha para trás para aprender com a experiência, mas olha para frente porque a vida caminha. Falando sobre essa temática, perspectivas e projeções ruins, e agora, eu me lembrei aqui daquele texto lá do segundo livro dos Reis, capítulo 19, verso 3, quando Senaqueribe vai lá invadir o reino de Judá, não é? E aqui a gente vê o texto de Ezequias, né? Quando Senaqueribe vai lá mostrando que quem eram eles, uma pequena nação, e se eles já tinham vencido outras, como o Egito, e dizendo a eles para se renderem, a gente vê o rei Ezequias orando, e vai se falar com o profeta Isaías sobre isso, e aqui o texto que eu coloquei, vem a resposta do profeta, diz, assim eles lhe disseram, assim diz Ezequias, falando para o profeta, esse dia é um dia de angústia, de castigo, de vergonha, como se costuma dizer, chegou a hora da criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Olha a analogia que ele colocou. Mas o interessante, e o que me deixa assim muito animado com a fé nesse Deus que é criador e mantenedor da vida, que Ezequias manda consultar lá o profeta, e o profeta vem com a resposta de Deus,
como eu narrei logo nesse episódio também. Diga ao rei o seguinte, Isaías mandando a resposta a essa consulta. Não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. E a gente sabe do que aconteceu com essa história aqui, todo o final delas. Eles foram embora, e o anjo do Senhor passou por lá e derribou 185 mil pessoas, e eles deixaram o acampamento como estava, e deixaram muitos despojos, e foram embora. Quer dizer, então, uma nação que estava avassalando as outras nações, e havia avassalado nações muito maiores do que o povo hebreu, e Deus responde dizendo: eu vou colocar um espírito neles que eles vão ter medo. E assim aconteceu. Então, veja, é nisso que eu penso, e é assim que eu tento sempre agir, crendo que Deus, esse Deus Criador e Senhor de todas as coisas, é o Deus que dirige e rege a nossa vida e conduz todas as nossas coisas. Se conduz a nossa vida, não poderá também nos orientar e nos dar ideias? E se a gente perguntar para Deus como que eu devo fazer tais e tais negócios, não que Deus não vai ser, Deus, como é que eu faço o cálculo de ponte? Como é que eu faço o cálculo de resistência de materiais? Isso você precisa estudar, mas Deus vai te dar capacitação para você fazer a faculdade, para você ter habilidade, capacitações para fazer esses cálculos, né, de resistência de materiais e tudo que precisa ser feito para a construção de um edifício, de uma ponte. Mas nessa maneira de relacionamento, quando fazer isso, com quem fazer isso, que hora fazer isso, espera um pouco, não vou fazer, o mercado está assim, não estão muito, as tendências não são muito boas, continuo fazendo esse projeto ou não, Deus? Isso a gente pode, crendo nesse Deus que tudo faz e tudo fez, esse Deus que a gente vê conduzindo o povo pelo Mar Vermelho, abrindo o mar. Esse é o mesmo Deus que está conosco hoje. Nós que não estamos consultando esse Deus para saber como devemos enfrentar as coisas, como fazer as coisas. Lembra que eu falei que a fé não exclui a capacitação nem as habilidades. Eu tenho que fazer o melhor que couber a mim. Estudar, fazer minha pós-graduação, ter a minha expertise, a minha capacidade, estar sempre me atualizando e me aperfeiçoando, mas sempre crendo que Deus que vai estar me conduzindo em todas as coisas. Em momentos difíceis, agônicos, momentos de intempéries, de catástrofe, eu estar sempre consultando a Deus, que Ele continua sendo Deus. E nada que acontece nesse mundo escapa à sua visão e direção. E a gente sabe que Deus não é esse Deus que só nos socorre nas horas de angústia, porque Ele nos salvou e Ele quer nos dar vida e vida abundante. Ele se preocupa com o todo da nossa vida. Nós que achamos e nós que não aprendemos a relacionar com Deus assim. Nós que queremos ter um Deus que vem nos desatolar do nosso problema. Mas enquanto a gente está dirigindo bem, ou achando que está bem, né, está dirigindo, a gente põe Deus de lado. Por isso que eu ressalto e reafirmo que fé e negócios é uma combinação perfeita. E Deus, esse Deus que é completo, esse Deus que é Senhor e Salvador, esse Deus que cuida de todas as coisas, mesmo em circunstâncias onde as perspectivas e projeções são ruins, Ele está nos orientando. E pode ver que muitas pessoas sobressaem nessa circunstância, e muitas dessas que sobressaem, se nós formos perguntar e fazer uma pesquisa, são pessoas que estão perguntando para Deus o que fazer, como fazer, quando recuar, quando esperar. Essas perguntas que nós precisamos decidir sempre, que muitas vezes a gente tenta acertar e acaba errando, mas sob a orientação de Deus, a gente caminhará de uma forma mais assertiva. Muito bom, reverendo. Reverendo, então, dentro dessa temática, ainda
Acho que seria legal você comentar, você é diretor de expansão do CBMC, né, um movimento que tem essa proposta de justamente conectar fé e negócio. Fala um pouco do que é esse trabalho, quem sabe, então, o pessoal que está nos assistindo, que está gostando desse tema, está gostando dessa perspectiva, e certamente no CBMC vai ter também muito conteúdo nessa questão também. Fala para a gente, então, como que é, o que acontece, o que é o CBMC, dá esse panorama. Essa sigla CBMC é conectando business, negócios, o mercado, o meio de negócio, a Cristo. Ou seja, levar pessoas a perceber que nós somos conduzidos de uma maneira holística, plena por Deus. Nada que a gente faz escapa. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo de nossa cabeça se Deus não permitir, uma folha da árvore. Somos nós que queremos andar sozinhos, somos nós que queremos ser dono do nosso nariz, do nosso negócio e dizer, Deus, quando eu precisar, eu te chamo. Não é? Esse é o nosso grande erro. O CBMC nasceu em 1930, lá em Chicago, logo depois daquele período de grande depressão de 1929, onde houve a quebra da Bolsa e toda essa problemática advinda ou derivada de tudo isso. Naquela época, como em todo o período de catástrofe, de falências múltiplas, homens, pessoas, capitães de empresas aí se suicidaram. Então, homens cristãos de negócios que, mesmo passando pela mesma turbulência, pela mesma quebradeira, continuaram olhando para Deus, ou caminhando, pedindo orientação de Deus, começaram a reunir em cafés para ler a Bíblia e orar por pessoas, se confraternizarem para juntos acharem um rumo. E pedir a Deus em oração e pelo estudo da palavra, como agir nestas circunstâncias também, não é? E foi um trabalho que cresceu bastante. Isso, naquela época, gerou uma demanda. As pessoas quiseram que essa iniciativa cresceu muito. E agora, em 2030, nós vamos completar 100 anos, não é? E nós estamos presentes no CBMC em mais de 100 países. E aqui no Brasil a gente está fazendo um esforço interessante, convidando e chamando empresários que são cristãos e empresários também que queiram, que são cristãos, mas não são tão praticantes, que querem mais compreender como é que faz essa conexão entre fé e negócio, como é que eu, sendo um camarada que sou um CEO de uma SA, que tem um concorrente robusto, como é que eu vou ficar, ao invés de usar todo o meu conhecimento técnico, vou ficar orando? Não é ficar orando, é pedir orientação daquele que conhece a nossa vida. A Bíblia fala que Deus pende, ele inclina o coração do rei. Então, se a gente tem dificuldade, a gente ora, Deus move os corações, move as circunstâncias. Então, o CBMC trabalha com isso. Então, no Brasil, a gente começamos a fazer algumas reuniões estratégicas, chamando pessoas. Vamos ter uma aqui, Will, você sabe, você vai participar conosco. No dia 3 de maio, nós vamos ter aqui um encontro na cidade, vamos divulgar mais detalhes e convites sobre isso. Vai no Solar da Montanha, né? Vai ser ali na pousada Solar da Montanha, vai ter um coffee break, nós vamos chamar cerca de 30 a 50 pessoas da cidade, virão alguns de fora também, de São Paulo, vai estar presente a nossa diretora executiva nacional. Ela também, essa diretora executiva, ela faz parte da liderança global do CBMC, uma pessoa bem envolvida, e nós vamos aqui na cidade, na nossa cidade, onde nós estamos, ter esse encontro maravilhoso, onde nós vamos convidar empresários, autoridades, para a gente ouvir uma palestra interessante, e para esses que se despertarem e quiserem estar conosco, nós vamos estar chamando para nos acompanhar. Essa será o start aqui na cidade, e depois vamos ter núcleos de discussão aqui na cidade. O nosso podcast aqui vai estar sempre falando quinzenalmente sobre fé e negócio, nessa conexão, conectando fé e negócio, gestão orientada por valores bíblicos. Quem quiser me acompanhar também no nosso canal do YouTube, está lá a gente falando de fé e negócio, né?
É de segunda a sexta-feira, a gente posta todo dia um episódio de 2,5 minutos. E quem quiser fazer contato conosco também tem como fazer contato conosco. Será um prazer receber as pessoas. Então, de antemão, aqui de primeira mão, quero convidar você que já está assistindo ou vai assistir, você que é aqui da cidade ou que é aqui da região, quiser estar conosco, faça contato através aqui da NET Campus TV, através dos nossos contatos que você tem acesso. Entre em contato conosco e diz: eu quero estar lá nesse café, quero estar nesta reunião. E nós vamos estar divulgando aqui mesmo, nos próximos encontros nossos, vamos estar divulgando aqui nas redes sociais aqui da NET Campus TV. O Alan é um convidado principal que vai estar lá conosco, e outros mais aqui da cidade. Com certeza será um encontro memorável. Muito bom, Reverendo. Então já fica aí o convite, né, para você que acompanha aqui o Conectando Fé e Negócio. Então, vamos ter a oportunidade de se encontrar aqui em Campos do Jordão, cidade mais alta do Brasil, e podemos falarmos pessoalmente e ouvirmos, né, sobre fé e negócio. Marca aí na agenda. 3 de maio, né, Reverendo? 3 de maio. Que horas? Por volta de 19h30, 20 horas. Vamos fechar esse horário direitinho ainda. Então, vai ser divulgado aí o horário, então põe na agenda. Vai ser muito bom, vai ser bênção de Deus. Bom, pessoal, então, estamos chegando aqui nos finalmente, né, Reverendo? Eu gostaria de trazer, então, suas considerações finais. Acho que hoje o bate-papo foi bem interessante, né? Hoje a gente viu essa importância de como essa conexão, ela nos abençoa, nos ajuda, ela muda nossas perspectivas de negócio. Também já surgiu esse convite, então, para o pessoal que nos assiste, que vai estar nos ouvindo, seja depois aí nas gravações. Então, hoje aqui, vamos dizer assim, que o banquete foi recheado. Mas talvez o reverendo queira complementar com mais alguma informação aí para nós concluirmos, reverendo. Segundo o nosso cronograma aqui, a gente ainda tem um tempinho. Eu queria ressaltar um pouco mais, né, Will, sobre essas perspectivas e projeções ruins. Muitas vezes, as projeções e as perspectivas ruins não são globais ou não são nacionais. Embora a gente vive num país, eu gosto muito do Brasil, com todas as mazelas e dificuldades que ele tem. Eu já tive a graça de não viajar muito para fora, mas já viajei. O Brasil é uma bênção. A gente precisa ajudar o Brasil a caminhar, né? E o que depender de cada um de nós, fazermos isto. Mas muitas vezes as perspectivas e as projeções ruins estão em nós mesmos, através da nossa cosmovisão, ou seja, como é que eu vejo o mundo, como é que eu vejo a vida. Muitas vezes a gente pensa que tudo deve vir pronto para a gente. Não é? Então, quando não vem pronto, eu choro, eu sento, choro, reclamo, né? Faço birra como criança e começo a dizer que o mundo não está bom. Perfeito? Teologicamente falando, esse mundo jaz no maligno, não é bom. Esse mundo é bom por causa da presença de Cristo, da presença do Espírito Santo em nós. A Bíblia diz que nós, o povo de Deus, somos o sal da terra, a luz do mundo. Mas mesmo esse povo de Deus, essa turma que vai na igreja, essa turma que até tem a Bíblia, mas muitas vezes lê, não entende, ou não lê, ou quando ouve a palavra não compreende, ou está com a cabeça no outro canto, ou seja, ele vai até a igreja, senta lá na igreja muitas vezes, ou acompanha pela internet, que também é comum hoje, mas é pior ainda quando ele está acompanhando pela internet, que vem uma criança, vem o cachorro, vem o gato, e se bobear, outro chama a atenção dele, e aquilo que ele está aprendendo muito pouco ainda é muito intercortado por outras situações. Então, a gente pensa que a vida, a perspectiva e as projeções são ruins, porque o jeito que eu vejo é um jeito irreal. Não é? Todos gostariam de ter uma receita, um orçamento, uma receita, uma entrada financeira para fazer jus ao seu orçamento de 50 mil reais por mês. Não é? Seria ótimo, né? Outros pensam 20 já ficaria ótimo, muito bom. 10 daria para eu viver legal, mas pensando bem, a quantidade de pessoas que ganham de salário ou de proventos 10 mil reais todo mês é um percentual pequeno.
Mas muitas vezes essas pessoas olham para os comerciais, olha, vai lá no shopping, passeia, que você pode ir lá no shopping, ver lá um lançamento de um carro desse híbrido elétrico, e o cara fica assanhado em comprar, mas se o cara tem um orçamento de 5 mil por mês, que já é um orçamento muito bom, perto da quantidade de pessoas que não têm esse orçamento, ele não pode comprar esse carro. Então, ao invés dele ficar feliz que ele tem um orçamento de 5 mil já, ele fica infeliz porque não pode comprar esse carro, percebe? Então, é uma questão de cosmovisão. Então, há perspectivas e projeções ruins, ele não está vindo de fora, está de dentro. Então, esse é um viés que eu acho muito interessante a gente abordar, porque muitas perspectivas e projeções ruins vêm de dentro de nós. Porque eu olho o meu vizinho, eu olho os outros, e muitas vezes eu olho e não me estimulo em me preparar. Você veio de famílias que lutaram na vida, eu também. E a gente corre atrás, não dependendo dos nossos méritos, mas com a bênção de Deus, com a orientação de Deus, com o esforço que a gente faz sob a bênção do Senhor. Você estuda. Você já me falou que estudava de noite, vinha e já saía, muitas vezes já vinha para trabalhar de madrugada. Houve todo um esforço, sempre sob a bênção de Deus, não é? Mas você se esforçou. Se você tivesse parado e chorado, dizendo, eu quero estudar, mas é difícil, não dá. Aí o cara corre e vem para casa, fica assistindo televisão lá, 4, 5 horas de televisão. Ele podia estar estudando, eu estou cansado, mas... Tudo bem, mas tudo tem seu tempo. A Bíblia diz isso, que tudo tem seu tempo. Então, tem tempo de trabalhar, tem tempo de se graduar. Hoje tem muitas faculdades EAD, você pode fazer à distância, você não pode fazer toda presencial. Existem muitas possibilidades das pessoas fazerem. Então, essas perspectivas e projeções ruins, no mais das vezes, está dentro da pessoa. E se a gente começa a falar com Deus, ler a palavra e pedir condições e tentar descobrir o que você pode fazer, estar disposto em fazer, você vai conseguir. Eu acho realmente que os salários são muito baixos. Eu já andei pesquisando salários aqui, uma grande maioria das pessoas ganham menos de R$2.000. É muito pouco, se ele tem que pagar aluguel, alimentação e outras coisas mais. Mas, por outro lado, se você vai ser atendido, hoje mesmo eu tive algumas assim, eu me controlo para não ficar chateado, mas o atendimento é muito ruim. As pessoas, quando falam com você, falam não prestando atenção, não querendo entender, não querendo fazer, ela aprende que tem que fazer assim, é um quadrado. E ela não interage porque é um quadrado. Então, quer dizer, essa pessoa ganha X salários, ganha menos do que precisava, mas ela também não faz nada, ou muito pouco, para sobressair, para se tornar um coordenador, quem sabe um gerente, porque ela pensa assim, para que eu vou trabalhar mais, se todo mundo ganha igual? Quer dizer, quando a pessoa se regula pela média ou por baixo, ela nunca vai crescer. Então... De novo, aí entra a Bíblia, tá vendo? Fé e negócios, fé e trabalho, fé e crescimento, fé e mobilidade social. A fé está em tudo, quer dizer, o conhecimento bíblico. Se a Bíblia diz, conforme fala em Colossenses, capítulo 3, verso 17, tudo que fizerdes em palavra e em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Então, quando você trabalha no emprego, mesmo que você ganhe um salário baixo, mas se você pensa que você está trabalhando para o Senhor, e se você começa a orar a Deus, e você pede graça, sabedoria, condição, informação, vai atrás de informação, como é que eu faço um curso se eu não posso pagar? Como é que eu faço uma faculdade pública ou dessas, tipo que a gente tem aqui, que são fundações e outras coisas mais que você concorre a uma vaga? Como é que eu me qualifico para isso? Tem pessoas que dão curso preparatório para você se concorrer a uma vaga desta. Você vai atrás, com a bênção e orientação de Deus, você ganha mobilidade. Você sai de um lugar onde a maioria ficaria, porque a pessoa vai e volta, e senta, e reclama, e chora, mas não faz nada além.
Muitas vezes as pessoas aprendem a fazer um outro trabalho complementar, para complementar a renda, para fazer até uma higiene mental. Hoje as pessoas ficam paradas na tela. Eu fico observando, você vê 10 pessoas sentadas, 9 ou 10 estão mexendo no celular. Quer dizer, tem-se um tempo, e o que ele está fazendo com o celular? Ele está estudando, ele está ouvindo alguma coisa? Não, ele está vendo nada. Entende? Gasta-se um tempo onde esse tempo não serviu para nada, não ajudou ele em nada. E daqui uns dias, os novos apps, vamos dizer assim, que vão exigir do celular mais recursos. Então, o celular que o cara tem já não vai servir para acompanhar os novos apps que vão precisar de mais memória, de um melhor processador. Então, ao invés dele agradecer pelo celular que ele tem, um aparelho smartphone, ele vai começar a reclamar logo, ele vai querer um outro, porque não dá mais a acessibilidade que ele está querendo, percebe? Então, ao invés das pessoas se antever, se preparar para enfrentar melhor o mundo, as dificuldades e as lutas sob a orientação de Deus, ele senta e chora. Então, quer dizer, ele faz um discurso de vítima, de vitimismo. Então, a pessoa fica ali querendo que tudo venha pronto para ela. Isso também não é verdade, não é assim. Eu não estou estimulando o cara a correr demais, mas também não sentar. Quer dizer, essa combinação de eu fazer tudo que couber a mim fazer, cada um fazer o que te cabe fazer, mas em tudo depender de Deus, é a combinação perfeita, tá vendo? É a fé e negócio, é a fé e a mobilidade social, a fé e o crescimento educacional, crendo que Deus vai nos abençoar em nosso esforço e a gente esforçando sob a orientação dele e a gente vai caminhar e aproveitar o tempo, tá bom? Eu acho que as pessoas também olham muito para o dedão e não olham para o alto. Muitas vezes olha para o lado, querendo que o outro tem e não sendo grato pelo que já conseguiu e caminhando para que tenha mais coisas. E também estar pensando por que ele quer ter mais coisas. Ou isso que ele está querendo ter mais serve para quê? Porque todo mundo tem? Ou será uma ferramenta, será um conhecimento que ele vai estar querendo comprar para ele poder crescer, caminhar, ter mais recursos, para ele poder saber mais, interagir melhor. Quer dizer, a educação é algo fenomenal, né? Que a gente, quanto mais educação a gente vir a ter, melhor você se relacionará consigo mesmo e com os outros, principalmente se você tem esse conhecimento espiritual. E você precisa de ter conhecimento, porque se a pessoa não sabe ler e interpretar um texto, como é que ele vai interpretar a Bíblia? Quer dizer, raramente você conversa com as pessoas sabem a função de um ponto final, de uma vírgula, de um ponto e vírgula, de um 2 pontos. Para que serve isso? Como é que ele lê sem observar essa pontuação mínima? Quer dizer, então é conhecimento. Até para conhecer a Bíblia, ele precisa de conhecimento educacional. Então, como é que essa pessoa vai poder crescer? Então, veja, perspectivas e projeções ruins tem essas que a gente não esperava, que foi tipo uma pandemia, uma guerra, e tem essas pequenas perspectivas e projeções ruins que a gente está dentro do nosso meio. As pessoas dizem, eu nasci assim, meu pai era assim, meu avô assim, eu vou permanecer assim. Então tá bom, então fique feliz. Mas muitas vezes não fica feliz. E muitas vezes fica querendo que todo mundo o ajude. Não que a gente não possa ajudar, mas a gente precisa ajudar a pessoa também que quer ser ajudada, né? Você vai ajudar o cara, dar a vara, dar a isca, fazer como é que ele pesca, ensinar ele a pescar, para que ele possa ele mesmo prover para si e abençoar outros. Isso, inclusive, é um conselho bíblico. Muito bom, reverendo. Então, sempre bom estar ouvindo aqui essas temáticas que nos inspira, que nos gera fé, que nos adverte muitas das vezes, né? Às vezes, como o reverendo acabou de trazer, nos faz lembrar, né, que muitas das vezes nós precisamos fazer a nossa parte também, obviamente pedindo a Deus a direção e confiando também nas suas bênçãos. Então, bate-papo muito proveitoso e agradecê-lo aqui, reverendo, então, por mais essa oportunidade de poder estar te ouvindo, conversando esses temas e
nos prepararmos aí para o próximo, daqui 15 dias, então. Dia 13 de março, estaremos aqui 13 de novamente. março, vamos estar aqui, mais um Conectando Fé e Negócio. Coloca aí na agenda. Também, se você assistiu, gostou de alguma questão, surgiu alguma dúvida, quer compartilhar suas opiniões, pode responder aí, seja via Facebook, seja via YouTube. O pessoal vai estar passando para nós aí os comentários, as perguntas, as dúvidas, enfim, tudo que for apresentado aí, nós depois vamos estar conseguindo estar vendo esse material que vocês enviarem e vai servir de base para nós para os próximos encontros. Então já deixa aí na agenda e nos vemos no próximo Conectando Fé e Negócio. Muito obrigado, uma boa noite. Quer complementar, reverendo? Sim, você pode interagir conosco entrando no nosso blog, vidaabundante.blog.br. Vou repetir, vidaabundante.blog.br. Lá tem o nosso Instagram, lá tem o nosso YouTube. E vai lá, participe, envolva-se com o nosso trabalho, coloque a sua opinião, a sua pergunta, e na medida do possível a gente vai estar respondendo. Não esqueça de curtir lá no nosso canal no YouTube, Wagner Queiroz, Vida Abundante, e também ajude a divulgar. E se você não está inscrito, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe. Obrigado, pessoal. Boa noite. Deus abençoe.